Então, pessoal, tenham todos um bom dia. Estou aqui gravando nossa aula, cujo tema vai ser a dilatação dos sólidos e dos líquidos, dando continuidade ao nosso curso de Física 2 do primeiro período de 2021. Tá? Então, vamos entender primeiro, né, o que vem a ser a dilatação e por que ela acontece. Então, na nossa primeira aula, a gente já viu que a temperatura de um corpo ela está relacionada com a questão da agitação das partículas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Então, fica essa correspondência. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação. Se eu diminuo a agitação, eu tenho que diminuir a temperatura. Ok? Então, a gente pode imaginar que eu tenho um corpo, né, com uma temperatura θ0, e aí eu provoco um aquecimento nesse corpo, e o aquecimento vai fazer com que essas moléculas elas vibrem mais, né? Então, se eu aumento a temperatura θ ela é maior que a temperatura θ0. Então, essa agitação faz com que o corpo ele precise ocupar um maior espaço. Porque se ele está mais agitado, ele está querendo dilatar, ele está querendo ampliar o seu espaço. Então, isso é um dos efeitos da temperatura nos corpos. Ele provoca dilatação. Ele provoca um maior espaçamento entre as moléculas de um corpo, tá? Então, quanto maior a agitação, maior o espaçamento e vice-versa, né? Se eu diminuo a agitação, eu diminuo o espaçamento. São grandezas diretamente proporcionais, tá ok? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Imagina que você tem aqui um cubo. Esse cubo, a gente sabe que ele tem 3 olhares. Eu posso ter 3 olhares para ele, né? Eu posso olhar a aresta do cubo, eu posso olhar para a área da face do cubo e posso olhar para o volume inicial do cubo. Tudo isso numa temperatura inicial. Então, eu posso olhar o comprimento, eu posso olhar para a área e eu posso olhar para o volume, né? São 3 olhares que eu tenho para o cubo. Quando eu provoco um aquecimento no cubo, eu percebo que tudo dilatou, né? Dilatou uma dimensão, que seria a aresta, dilatou 2 dimensões, que seria a face desse cubo, e dilatou também o volume do cubo, né? O cubo ele cresce como um todo. Ou seja, não existe a possibilidade de eu dilatar somente o comprimento, ou dilatar somente a face, ou dilatar somente o volume. As 3 dimensões elas têm que dilatar simultaneamente, ok? Então a gente pode pensar no seguinte, né? Que a dilatação térmica linear, que é a dilatação de uma das arestas, o ΔL, né, que é o quanto dilatou, o ΔL vai ser o L final menos o L inicial, que é o tamanho final menos o tamanho inicial. A mesma lógica eu posso pensar para a área. A variação da área da face é a área final menos a área inicial. E a dilatação volumétrica, que é o ΔV, é o volume final menos o volume inicial, certo? Então, lembre-se que essas 3 formas de dilatação, elas sempre ocorrem simultaneamente. Não existe a possibilidade de eu dilatar a aresta e não dilatar a área, por exemplo, da face. Não tem como, tá? As dilatações acontecem simultaneamente. Pode ser em uma dimensão, que é o que a gente chama de dilatação linear, 2 dimensões, que é a dilatação de uma superfície, ou 3 dimensões, que é a dilatação volumétrica, ok? Então, vamos pensar num trilho. Você tem um trilho, esse trilho tem comprimento inicial L0, como está aqui. Então, esse aqui é o comprimento inicial do trilho. Eu provoco um aquecimento e ele, logicamente, dilata. Então, esse aqui seria o comprimento final do trilho e aqui seria o ΔL, seria o quanto dilatou. Tá? Então, eu tinha um comprimento inicial, aqueci, passei a ter um comprimento final. E essa diferença é o quanto dilatou. Então, vamos lá. Essa variação do comprimento, né, em relação ao comprimento inicial, ela depende de quê? Bom, ela depende, logicamente, da variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. Com certeza depende do comprimento inicial, porque você pode estar me questionando, mas, Fábio, esse trilho você mostrou aqui o L0. Mas será que esse trilho não dilatou para cima também? Sim, ele dilatou para cima. Só que como o comprimento inicial L0 aqui, ele é muito maior do que esse comprimento na vertical, a dilatação, ela depende do comprimento inicial. Então, quanto maior for o comprimento inicial, mais visível vai ser o fenômeno da dilatação. Então, como a gente percebe no trilho, o comprimento do trilho ele é maior que a altura do trilho. Então, se o comprimento é maior, você vai notar, logicamente, uma dilatação maior no comprimento que na altura, mas tudo dilata. Como a gente já viu anteriormente, você dilata as 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura, perfeito? Só que, logicamente, onde tem o maior delta, o maior comprimento inicial, vai ser a preferência, né, da dilatação, porque a variação no comprimento depende do comprimento inicial. E, logicamente, também que depende do material que o corpo é feito.
tem materiais como os metais que eles dilatam muito mais que outros materiais. Então, os materiais eles dilatam de maneiras diferentes, porque vai depender de um coeficiente, que é chamado coeficiente de dilatação linear, que é tabelado. Você encontra isso em tabela, né? De maneira tranquila. Então, a gente pode falar matematicamente que o ΔL, que é a variação do comprimento, ele depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação linear e depende do Δθ, que é a variação de comprimento, da temperatura. Então, repetindo, variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação linear e depende da variação de temperatura. Então, lembrando que esse alfa, essa grandeza alfa, é chamado de coeficiente de dilatação linear do material. A unidade dele é graus Celsius elevado a -1, e você encontra tabelas, né, do valor do coeficiente de vários materiais. A mesma coisa a gente pode pensar agora para a superfície, né? Você tem uma superfície de área inicial, numa temperatura inicial. Quando você aquece, essa área ela dilata como um todo. Então, você vai ter uma área final ali. Então, a mesma variação, a mesma dependência, né? A variação da área, ela depende da variação de temperatura, depende da área inicial e depende do material que o corpo é feito. Então, matematicamente, a variação da área depende da área inicial, do beta e do Δθ. Esse beta ele vai receber o nome de coeficiente de dilatação superficial, que agora é uma superfície. E repara que o valor do beta ele vale 2 alfas. Ele vale o dobro do coeficiente de dilatação linear. E por que o dobro? Porque uma área ela tem 2 dimensões, né? Uma área ela tem, digamos, um comprimento e uma largura. Então, você teria um alfa na altura e um alfa no comprimento. Então, você tem o beta valendo 2 alfa, e o beta ele vai receber o nome de coeficiente de dilatação superficial do material, ok? Bom, o mesmo raciocínio pode ser aplicado, então, ao volume, a gente vai ver que isso se repete. Então, eu tenho o volume de um cubo numa temperatura inicial, provoca um aquecimento, esse cubo, logicamente, ele vai dilatar. Então, o volume final do cubo, a variação de volume do cubo, depende também da variação de temperatura, depende do volume inicial e depende do material que o corpo é feito. E aí, matematicamente, a minha equação fica ΔV, que é a variação do volume, depende do volume inicial, do gama, que eu vou bater um papo, Δθ. Quem é o gama? O gama é chamado de coeficiente de dilatação volumétrico. E o gama ele vale 3 alfas. Por quê? Porque um volume ele é tridimensional, né? O volume tem um comprimento, uma largura e uma altura. Então, são 3 dimensões. Então, o gama ele vale 3 alfas. E ele recebe o nome de coeficiente de dilatação volumétrico do material. Bom, então, seguindo, vamos falar um pouco agora da dilatação térmica dos líquidos, que vocês, como futuros engenheiros, vão se deparar com esse problema, né? O líquido, vocês já devem ter visto em Física 1, na hidrostática, o princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz que o líquido ele não aceita compressão. Um líquido, quando ele é pressionado, ele transmite a mesma variação de pressão para todos os pontos do recipiente. Por isso que você já deve ter ouvido falar em ar comprimido, mas você nunca ouviu falar em líquido comprimido. Porque, segundo Pascal, né, e é uma constatação, os líquidos eles não admitem compressão. Então, os líquidos são incompressíveis. Isso quer dizer o seguinte, eu não posso pressionar líquido de jeito nenhum. Então, quando o líquido se dilata, se o recipiente não acompanhar essa dilatação, o líquido ele transmite essa variação de pressão para todos os pontos do recipiente, e isso pode ser uma grande catástrofe. Você pode romper o recipiente com a pressão do líquido. Então, por isso que nunca devemos pegar um caminhão que vai transportar líquido, né, um caminhão-tanque, e colocar 100% do volume o líquido. Pois se a temperatura aumentar, o líquido vai extravasar, porque isso é uma característica do líquido não aceitar compressão. Então, a gente pode pensar no seguinte, ó. Imagina que eu tenho um recipiente, e esse recipiente está numa temperatura inicial e o volume está completamente cheio de líquido. Então, olha só, o volume inicial do líquido ele é igual ao volume inicial do frasco. Tá aí uma coisa que a gente nunca pode fazer, né? Porque pensa comigo, o que dilata mais rápido, né, para a mesma variação de temperatura? É o líquido ou o sólido? Vamos pensar. Eu tenho, digamos, um líquido e um sólido, como está aqui, né? O líquido cheio do recipiente até o topo. Os dois estão na mesma temperatura, tá? E eu vou aumentar a temperatura. Qual deles vai dilatar mais? Te digo. O que dilata mais é o líquido, porque lembra, quando a temperatura aumenta, aumenta a agitação molecular e as moléculas precisam de mais espaço.
Só que no estado líquido, essas moléculas já estão mais separadas. Lembra, no estado sólido você tem maior estado de agregação, estado líquido, estado gasoso é o máximo. Então, para a mesma variação de temperatura, um líquido tende a dilatar mais. E aí, vamos prestar atenção no próximo quadro. Quando eu provoco um aquecimento, o líquido ele dilata mais que o recipiente. Então, a consequência disso é que o líquido vaza, o líquido sai do recipiente. E é o que a gente chama de dilatação aparente. Porque como ele sai do recipiente, ou seja, ele aparece, a gente vai chamar de dilatação aparente. Então, o líquido, ele dilata mais que o frasco. Como a gente pode representar aqui, o volume final do líquido é maior que o volume final do frasco. Então, como o volume final do líquido é maior que o volume final do frasco, o líquido teve que vazar, ele teve que aparecer. E aí, como é que eu calculo esse volume aparente, né? Como é que eu calculo esse volume que vazou? Bom, eu sei, logicamente, que o volume transbordado é o volume final do líquido menos o volume final do frasco. Fazendo essa subtração, eu vejo o quanto vazou, né? O quanto saiu. Perfeito? Então, eu sei também que ΔV, né, que é a variação de volume, é igual ao volume inicial gama delta teta, onde esse gama é um coeficiente de dilatação volumétrico, né? A gente viu isso. E eu posso, então, pensar o seguinte, né? Voltando àquela equação inicial. O volume que transbordou é o volume do líquido menos o volume do frasco. Perfeito. Então, eu posso botar um delta para todo mundo, né? A variação de volume aparente, que foi o que transbordou, é a variação de volume do líquido menos a variação de volume do frasco. Então, eu coloco a fórmula para todo mundo. Ó. Quem é a variação de volume aparente? Volume inicial, gama delta teta. Quem é a variação de volume do líquido? Volume inicial, gama do líquido, delta teta. Quem é a variação de volume do frasco? V0, que é o volume inicial, gama, delta teta. Como o volume inicial desses três é o mesmo e a variação de temperatura foi a mesma, eu posso cortar o volume inicial e a temperatura de todo mundo. E aí, olha onde eu estou chegando. Eu estou chegando nessa conclusão que o gama aparente ele é igual ao gama do líquido menos o gama do frasco. Cuidado, que a matemática nos leva para resultados que são diferentes um pouco do resultado físico. Te digo por quê. O que vaza é líquido. Então, a gente não pode falar que o gama aparente é diferente do gama do líquido. É o mesmo material. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação diferente. Isso que eu estou mostrando para vocês nessa tela é um truque matemático para a gente calcular. Porque qual seria, digamos, o caminho fisicamente correto para isso? Eu teria que calcular o volume final do líquido, eu teria que calcular o volume final do recipiente e diminuir. Só que eu teria que fazer duas contas. Calcular o volume final do líquido, o volume final do recipiente para poder diminuir. Dois trabalhos. Repara o que está no teu quadro, o que está na tua tela. Eu percebo que, matematicamente, o gama aparente, né, do gama somente do que vazou, ele pode ser definido matematicamente pelo gama do líquido menos o gama do frasco. E aí eu faço uma conta só. Eu vou pegar o volume inicial, vou pegar esse gama aparente, vou pegar uma variação de temperatura. E com isso eu calculo uma vez só a variação do volume que vaza. Então, isso aqui é uma forma de eu simplificar cálculos, tá? Mas, fisicamente, o gama aparente e o gama do líquido tem que ser a mesma coisa. O material que vaza é líquido. Tá? Eu não posso criar um material diferente. Não é porque o líquido saiu do recipiente que ele deixou de ser líquido. Tá? Então, isso aqui é só uma simplificação do cálculo para você. Tá ok? Bom, vamos falar agora da dilatação anormal da água. A água ela tem um comportamento anormal. Por quê? A maioria dos materiais, quando você aumenta a temperatura, ele dilata. E, logicamente, quando você diminui a temperatura, ele contrai. Né? Então, isso segue uma relação. Se eu aumento a temperatura, eu dilato. Se eu diminuo a temperatura, eu contraio. Mas existem 4 materiais que, para uma certa faixa de temperatura, isso não funciona. Elas têm uma dilatação que a gente chama anômala, uma dilatação anormal. E esses 4 materiais são a água, o ferro, o antimônio e o bismuto. Água, ferro, antimônio e o bismuto. Lógico que é para uma faixa de temperatura muito específica. Vou falar da água para vocês. A água ela tem um comportamento anormal que vai entre 0 e 4 graus Celsius. Então, entre 0 e 4 graus Celsius, a temperatura está aumentando. Só que, em vez do volume aumentar, o volume diminui para essa faixa de temperatura. Então, você tem uma anomalia, você tem um comportamento anormal da água entre 0 e 4 graus Celsius. Aumenta-se a temperatura, né, de 0 para 4 graus Celsius,
Só que em vez do volume estar aumentando, ele está diminuindo. E isso gera um problema. Porque, pensa comigo, o gelo ele está no estado sólido. Então, o gelo está mais compactado. Em teoria, ele deveria estar mais compactado. Então, se ele tem menor volume, ele deveria afundar na água, porque quanto mais denso for o material, ele deveria afundar no líquido, né? Essa é a característica. Como é que eu sei que um objeto boia ou afunda no líquido? O objeto afunda se ele for mais denso que o líquido. E o objeto boia se ele for menos denso que o líquido. Bom, o gelo, a pedra de gelo, seguindo essa ordem normal da dilatação, o gelo ele vai estar numa temperatura menor do que a da água, por exemplo, a água no estado líquido. Então, o gelo ele deveria ter um volume menor para a mesma porção de massa, então ele deveria ser mais denso. Se o gelo é mais denso, ele tem que afundar. E o gelo não afunda. A gente sabe, pela nossa prática, pela nossa vivência, que o gelo boia. Então, isso é uma anormalidade. Tá? Essa é a normalidade. Isso é possível porque quando a gente está fazendo gelo, né, entre 4 e 0 graus Celsius, eu estou diminuindo a temperatura, de 4 para 0, só que aí o volume está aumentando. E aí, como densidade é massa sobre volume, se o volume aumenta, a densidade diminui. E aí, a densidade diminuindo, o gelo boia na água. Mas isso é uma anomalia, que a gente pode explicar por um problema, né, digamos assim, né, por uma anormalidade na questão da fonte de hidrogênio. Em vez de eles compactarem para 4, 0 graus Celsius, né, teria que estar compactando, você tem uma dilatação ali, você tem um problema que aumenta o volume, né? Enquanto você está indo de 4 para 0 graus Celsius, o volume ele aumenta um pouco, né, por causa da estrutura da fonte de hidrogênio. Tá. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou disponibilizar esse PowerPoint para você, né, pegar alguns detalhes, mas eu quero chegar no gráfico, isso aqui é o que me interessa. Olha só, entre 4 e 0 graus Celsius, vamos andar aqui no eixo da temperatura, eu estou diminuindo a temperatura. O que a gente percebe é que o volume está aumentando. E aí, se o volume aumenta, lembra que dilatação é massa sobre volume. Se o volume aumenta, a densidade tem que diminuir. Então, a densidade do gelo é menor que a da água. Curiosíssimo. Com isso, o gelo boia. Aí você fala, pô, Fábio, então é só por causa disso? Não, galera. Olha só. Isso, para mim, é fantástico. Porque, assim, a gente mora no estado do Rio de Janeiro, e no estado do Rio de Janeiro a gente sabe que o inverno não é tão severo quanto no hemisfério norte do nosso planeta, onde os lagos congelam. É graças a esse comportamento anormal da água que, por exemplo, primeiro se congela a parte de cima do lago e se mantém a vida, né, lacustre, né, a vida do lago, tanto a fauna e a flora, né, os peixes e as plantas marinhas, elas ficam vivas, porque só congela a parte de cima. Todo mundo aqui já deve ter feito gelo na sua geladeira, em suas casas, né? E às vezes, com pressa, você botou o gelo, a água na forma, e aí você, com uma pressa, você foi lá tentar ver se já estava no estado sólido. E às vezes parecia, né? Você tirou o cubo, estava um cubinho já sólido. Só que quando você quebra, tinha água lá dentro ainda, né? O gelo não estava 100% formado. Ou seja, o gelo vai congelando, né, de fora para dentro, e a água líquida fica ali no meio. Então, isso é possível graças a esse comportamento anormal da água. E graças a esse comportamento anormal, você tem a preservação, né, da vida, como eu falei, dos lagos. Você tem a preservação da fauna e da flora, né? Então, isso acontece nessa faixa de temperatura. Então, se a gente for pensar na densidade, aqui tem o gráfico da densidade, entre 4 e 0 graus Celsius, a densidade está diminuindo. Ó. Então, como a densidade diminui em relação ao líquido, o gelo ele vai flutuar na água e não afundar. Certo? Então, pessoal, vou encerrar nosso segundo encontro. Espero que vocês estejam aproveitando. Estou tentando gravar a aula o mais corrido possível, então, enfim, assistam outras vezes. Me coloco à disposição de vocês mais uma vez. E vou gravar uma terceira aula, né, nosso terceiro encontro de calorimetria. Certo? Então, galera, um forte abraço. Fiquem bem, cuidem-se. Estamos juntos aí.